Emprestem-me seus ouvidos. Eu sou o Pi e o meu convite é: vamos pensar? Nós hoje estamos aqui para a gravação de mais um podcast do Vamos Pensar, com Luiz Alberto Pi, comigo, Daniela. E eu queria trazer hoje para a discussão um tema que tem se tornado bastante presente na nossa sociedade, que é a polarização. Uma sensação de que hoje existe só o A e o Z, o preto e o branco. Por que o mundo está tão dividido em dois extremos? O que está acontecendo, Pi? Olha, eu tenho uma hipótese sobre isso. Acho que o que está sendo oferecido são ideias prontas, muito radicais, cada vez mais radicais, que vão opondo maneiras de avaliar o mundo, né? que na verdade, para mim, seriam complementares, mas que são vistas como inimigas, opostas, né? Eu sempre acredito muito na complementação. Acho que um extremo e o outro vão buscar no meio alguma coisa, algum momento de troca. Acredito que os homens e as mulheres se dão muito bem porque eles têm muito para oferecer um para o outro, né? O homem oferece a sua masculinidade, a mulher oferece a sua feminilidade. E esse encontro não só é muito prazeroso, como é muito frutífero, né? Desse encontro surgem orgasmos e filhos, né? Então, são coisas que a natureza nos pede que produzamos, né? Então, acho que a gente devia sempre olhar as divergências como oportunidades de escutar uma outra maneira de abordar, uma outra maneira de refletir, uma outra maneira de pensar. Isso é importante. Quer dizer, acho que toda essa questão passa pelo pensar. Eu quero ouvir o que uma outra pessoa que tem uma ideia diferente da minha tem para me dizer, para pensar essa ideia, para poder aproveitá-la, agregar as minhas, enriquecer a minha maneira de ver o mundo através de uma visão binocular. Para isso a gente tem dois olhos. Os dois olhos nos dão profundidade, visão de profundidade. É a visão da paralaxe dos dois olhos. Um olho ao lado do outro nos permite ver em 3 dimensões. Então, se a gente pega uma visão só, a gente fica bidimensional, fica preso a olhar o mundo, olhar tudo, fazer todas as nossas avaliações por um ângulo apenas, em vez de pegar outros ângulos, né? E que hoje em dia nós temos tido nessa polarização, são só 2 ângulos e ângulos muito opostos um do outro, e que poderiam até ser mais aproximados e utilizados como maneiras de examinar questões, de pensar sobre elas, mas o que está faltando é o examinar, é o pensar. Está havendo uma fuga, uma retração do pensar. Então, em vez das pessoas pensarem, elas consomem ideias prontas. A ideia vem pronta para ser usada, preta por ter, né? Você compra e usa na hora, é plug and play, né? E quanto mais radicalizada, mais fácil de ser entendida. A ideia mais radical, mais radicalizada, é mais simplista, ela é mais tosca, ela é mais primitiva, ela é menos inteligente, mas é mais fácil de ser engolida e entendida. E por que essa rejeição ao pensar? Por que as pessoas estão pensando menos e, por isso, se radicalizando mais? Eu acho. Essa é a minha hipótese. Eu tenho uma explicação para isso. As pessoas estão pensando menos porque elas têm menos vocabulário. Nós pensamos com palavras, a gente precisa das palavras para pensar.
se a gente tem um vocabulário menor, se a gente tem menos palavras, a gente tem menos instrumento para pensar. É como se fosse uma ferramenta, é isso? Como? É como se a palavra fosse uma ferramenta do pensar. A palavra é a ferramenta mesmo, instrumento do pensar. Se você tem pouca ferramenta, você pode fazer pouco. Então, o enriquecimento do vocabulário é muito importante, porque te dá a diversidade das palavras e o conhecimento do vocabulário, a atenção para as nuances vocabulárias, eu vou falar disso daqui a pouco, também é muito importante. E o que está acontecendo é um progressivo empobrecimento. Eu percebi isso com meus netos. Meus netos tinham uma falta de vocabulário assustadora. Eu comecei a falar, eu dizia uma palavra aqui, outra dizia, o que quer dizer isso? O que quer dizer aquilo? Palavras que, para mim, eram corriqueiras. Uma própria palavra corriqueira, eles não sabiam o que é corriqueiro. Então, essa ausência de conhecimento de palavras faz com que o pensamento fique limitado àquelas poucas palavras que eles conhecem, né? Eu fiz uma lista enorme disso, levei para o colégio, mostrei para o diretor, ele confessou que não conhecia várias das palavras que eu tinha listado, inclusive 3 ou 4, eu tinha uma lista de umas 40, e ficou muito impressionado, a gente temos que fazer alguma coisa. E o que é pior é que o movimento que eu percebi na sociedade era o oposto, cada vez falar menos, usar menos palavras, usar as palavras mais conhecidas. Eu vi uma proposta séria de reescrever Machado de Assis para crianças, tirando as palavras difíceis. Em vez de você botar as palavras difíceis para a criança e buscar aprender o significado daquelas palavras, retirá-las, substituí-las por um sinônimo precário, mais fácil, para não ter que incomodar as crianças com o esforço do aumento do vocabulário, quando o aumento do vocabulário é aquilo que vai dar mais espaço para o cérebro. Aliás, se não me engano, Einstein falava isso, né, que um cérebro que cresce não encolhe mais depois. Então, tudo que a gente puder fazer para crescer o cérebro, para crescer o vocabulário, significa um maior domínio, maior uso daquilo, daquele instrumental, daquelas ferramentas. Então, acho que deve haver um cuidado, uma preocupação em ajudar as pessoas a serem mais capazes de pensar, estimular as pessoas a pensar. O que se oferece como lazer para as pessoas hoje em dia é muito um lazer passivo, coisas que vêm prontas, histórias contadas prontas, séries de televisão, filmes mesmo. As pessoas vão lá e simplesmente recebem aquela história pronta e não fazem nada com aquilo. Um livro, em geral, ele cobra do leitor que ele construa a história dentro da cabeça dele, ele não mostra pronta. Quando você lê um livro, você tem que construir o cenário daquele livro, né? Descreve-se um personagem, você constrói o rosto, as expressões dele. No filme, aquilo vem pronto. Então, há uma facilitação do funcionamento mental independente do pensar, independente do esforço. Então, a gente se esforça pouco, a gente se exercita pouco, e a falta de exercício, a gente sabe fisicamente, vai criando uma fraqueza. Então, nosso cérebro vai funcionando de uma forma menos criativa, mais fraca e mais sujeita, então, a gente ficar presa das ideias prontas, que geralmente são ideologias populistas. Populista por quê? Porque é mais fácil de serem consumidas, mais imediatas, não dão esforço, não dão trabalho. Então, eu, de vez em quando, desenvolvo a ideia da importância da gente estudar as diferenças entre os sinônimos, diferenciar sinônimos. Sinônimo, teoricamente, são palavras que têm o mesmo significado.
Mas se elas tivessem exatamente o mesmo significado, não precisavam existir. Bastava uma palavra. Se duas palavras significam a mesma coisa, usa uma só. Então, há uma sutileza de diferença que é importante que a gente absorva, que a gente tenha, seja capaz de perceber. E é um desafio perceber, por exemplo, a diferença que existe entre perdoar e absolver. E isso é importante até no jeito como a gente lida com as ofensas que a gente recebe. A pessoa, às vezes, não perdoa porque ela acha que está absolvendo ao perdoar, porque não se conscientiza da enorme diferença que existe nessa sutileza. Perdoar é dizer, você errou, mas tá bom, não vou te perseguir, nem te punir mais por esse erro, não vou mais ficar com raiva do teu erro. E eu costumo até dizer que perdoar faz mais bem a quem perdoa do que a quem é perdoado. Porque quando eu perdoo alguém que me fez alguma coisa, algum mal, esse alguém às vezes nem sabe que foi perdoado. Eu perdoo dentro de mim. E isso acontece com frequência. Minha última experiência foi um arquiteto que cometeu vários erros aqui na minha casa e que eu, logo nos primeiros tempos, eu ficava com raiva dele toda vez que eu ia acender uma luz e ele tinha colocado um interruptor num lugar inadequado. Eu dizia, aquele idiota. Até que um dia eu percebi que eu estava com raiva, que eu não tinha perdoado ele. Eu disse, eu tenho que perdoar para parar de sentir raiva. Então eu perdoei, coitado, errou, é um bobo, cometeu um erro, foi pretensioso, porque quando eu quis mostrar que estava errado, ele não quis ver, enfim. Chega, não quero mais. E esse perdão foi muito bom para mim. Ele não ficou sabendo que foi perdoado, e para ele não fazia diferença, mas para mim fazia. Agora, absolver é diferente, porque absolver é dizer não houve crime, não houve culpa, não houve nada de errado, entendeu? E a gente, quando perdoa, não absolve, e não é obrigado a absolver. Perdão é independente de absolvição. Eu não absolvi ele dos erros. Eu sei que ele fez erros e eu não o chamaria de novo, eu o culpo dos erros que ele fez e do porquê que ele errou, estou muito consciente disso. Então ele não está absolvido, mas está perdoado. Para mim é bom. E é importante eu ter essa diferença, porque se eu não tiver, eu não vou querer perdoar para não absolver, como se absolver e perdoar fosse a mesma coisa. Então, nós termos duas palavras e entendemos a diferença entre essas duas, faz diferença na hora da gente lidar com a questão do absolver ou do perdoar. Por exemplo, mas eu vou dar outros exemplos aqui. A diferença entre lembrar e recordar, por exemplo. Lembrar é simplesmente ter uma lembrança. O recordar, a palavra fala em corda. Corda é coração, em latim, cor. Recordar é uma lembrança que está ligada a um sentimento, a uma emoção. Não é meramente eu lembrei disso, eu recordei, veio do meu coração. Essa diferença é importante também. É importante a gente perceber quando alguma coisa vem à mente da gente, alguma coisa passada vem à mente da gente, se aquilo é meramente uma lembrança ou se é uma recordação, uma lembrança que nos traz uma emoção. Isso tem relevância em determinados momentos, até para a gente descrever o que está sentindo, é importante usar a palavra adequada. A diferença que existe entre ver e olhar. Também, a gente pode simplesmente ver uma coisa, ver ou não ver, viu, não viu, olhou, quer dizer, prestou atenção no que estava vendo. Olhar é um pouco mais do que ver, é ver com atenção. E tem mais, tem contemplar. Contemplar é ver com o espírito. É mais do que ver e do que olhar, é contemplar, é se deter a se integrar com aquilo que está sendo visto e construir alguma coisa a partir do que é olhado e visto. Né? Então, sabe, isso
nos permite até, muitas vezes, aprender que aquilo que a gente está fazendo não é olhar para uma coisa, é contemplá-la. E a gente não simplesmente viu, a gente olhou e a gente contemplou. Tudo isso é importante, a mesma importância que existe de distinção entre ouvir e escutar. Eu ouvi o barulho, eu escutei aquilo que ele estava me dizendo. Tem uma atenção ao barulho, um significado para o barulho, né? É uma intenção naquilo que também faz diferença, né? A que mais eu acho que é valiosa é a diferença que existe entre ordenar e organizar. Ordenar é pôr em ordem. Depois esse, depois esse, depois... Organizar é construir um organismo. Um organismo é alguma coisa viva, né? O que é orgânico está vivo, faz parte da matéria viva. E a ordem não, a ordem pode ser ordem de coisas mortas. Você bota em ordem soldadinhos de chumbo, os livros na parede, numa estante, os túmulos num cemitério estão todos em ordem, né? E a ordem está muito, portanto, ligada à morte, enquanto que a organização está ligada à vida. Então, você falar, vou ordenar, vou organizar, como se fosse a mesma coisa, você está perdendo essa nuance que é crítica, que é fundamental, a nuance que existe no uso de duas palavras que foram criadas para significar coisas diferentes e que a gente toma grosseiramente, toscamente, como se fossem sinônimos, né? Eu gosto, por exemplo, quando eu estou conversando sobre um assunto, eu gosto de dizer que eu não estou discutindo, eu estou debatendo, porque também há uma diferença brutal entre a discussão e o debate. Quando você discute, você está questionando a ideia do outro, você está agarrado na sua ideia, discutindo com o outro. Quando você está debatendo, você está trocando ideias. E hoje em dia acontece cada vez menos debate, né? E mais a discussão. E essa falta do debate, você acha que acaba atrapalhando a evolução da sociedade? Porque quando você não tem essa troca de ideias, quando você tem só a sua própria ideia e não se abre para a ideia do outro, você não acha que isso acaba prejudicando a evolução? Eu diria, para usar uma palavra que está dentro desse contexto, a discussão é estéril, o debate é frutífero, né? É mais ou menos como eu estava falando a respeito do encontro entre sexos diferentes, né? O encontro dos sexos é um encontro frutífero, né? Produz filhos, produz orgasmos, né? E o encontro entre dois combatentes só produz violência, né? Ferimentos. E não há criação, não há um crescimento, não há evolução, há uma estagnação. Então, o que é preocupante nas posições radicais que a gente vê hoje é a estagnação, não evolui, não há nenhuma evolução. A pessoa se agarra naquela ideia e pronto, ela não evolui mais. E a vida é evolução, a vida é mudança. Quando a gente não está disponível para mudar, a gente não está vivo, totalmente vivo. A gente está vivo quando a gente acorda de manhã e pensa assim, o que será que eu estarei pensando hoje de noite sobre tal ou qual assunto? Se você acorda e diz, eu já sei sobre esse assunto, eu já sei qual é o meu pensamento, não vai pensar mais nada. Quem já sabe não pode aprender. Para a gente saber, a gente precisa aceitar que a gente pode, para a gente evoluir no saber, a gente precisa aceitar que a gente não sabe tudo que é capaz de saber. E a gente tem que ouvir o que os outros que pensam diferente têm para nos dizer, para nos explicar por que eles pensam diferente e o que eu posso agregar no meu pensar, o pensar do outro. Isso, para mim, é muito rico. E eu olho para o que acontece hoje e fico
pensando, que pena, né, que não haja pensamento aí. Eu procuro pensar, eu escuto um, escuto o outro falar, vejo as razões de um, as razões de outro, as ideias. O que se pode pensar sobre isso? Produzir pensamento. E aí a gente vai cair numa outra questão que é a criatividade. Eu quero muito falar sobre criação e arte, mas acho que aí já a gente fala numa próxima vez. A gente traz no próximo programa, né? Pi, muito, muito obrigada pela conversa de hoje, obrigada pelas palavras. Olha, eu que agradeço sempre, porque eu sou muito grato a você que me ajuda a poder organizar minhas ideias e grato às pessoas que se dispõem a me ouvir. Então, muito obrigado também.